Bom dia! Estamos, como os irmãos sabem, com o nosso pastor ali na Segunda Igreja Batista em Vitória da Conquista, em razão de seu aniversário. Devemos continuar orando pela vida do nosso pastor. Então, nós estamos, nessa manhã, vamos refletir um pouco na palavra do Senhor, no texto que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 13, dos versos 1 ao 3. A versão da minha Bíblia é a NVT, para você que está acompanhando pelo celular e quiser acompanhar na mesma versão. Nós estaremos lendo a palavra do Senhor. Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo que tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, Pai. Te pedimos, Senhor, que esteja conosco nessa manhã, Pai. Nos ensine, Senhor, aquilo que tu quer ensinar aos nossos corações, Pai. Amém. Esse texto, ele é um texto muito conhecido, creio que a maioria dos irmãos, se não todos os irmãos, o conhecem. E ele é muito utilizado no contexto do casamento, no contexto de um amor matrimonial. Mas o amor expressado por Paulo nesse texto, ele vai muito além disso. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, a gente conhece o contexto porque o pastor Neilton, durante a celebração do aniversário da igreja, ele trouxe para a gente o que foi, por que foi a razão de Paulo estar escrevendo essa carta, que é a apresentação dele logo nos primeiros versículos. Ele ficou sabendo que entre os irmãos da igreja estavam havendo divisões e ele buscou escrever a esses irmãos para que eles consertassem a rota, para eles que voltassem para o caminho certo. Porque a gente deve reconhecer que o corpo de Cristo ele não pode estar dividido. Nós não podemos estar dentro da igreja com essa atitude que Paulo conhece que estava acontecendo nessa igreja em Corinto. Que as pessoas estavam se denominando, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Mas dentro da igreja nós não podemos haver essas divisões. E qualquer semelhança, como o pastor fala, qualquer semelhança com os tempos de hoje não é mera coincidência. Nós temos dentro da igreja, sim, vários ministérios. A gente tem um ministério com os jovens, a gente tem um ministério infantil, um ministério com as mulheres, um ministério com os homens e diversos outros ministérios, como o ministério de celebração, ministério de oração, PGM. E todos esses ministérios, eles não vêm criados para criar divisões dentro da igreja. Não são grupinhos e panelinhas que a gente tem. Eles são estratégias também que nós temos do nosso Senhor para que cada um de nós possamos aprender da melhor forma possível e possamos servir da melhor forma possível. Para que com o dom que nos foi dado, nós possamos estar eficientemente dentro da igreja trabalhando para o nosso Senhor. Mas juntos, por qualquer ministério que você esteja, o objetivo da igreja, em qualquer lugar, em qualquer instância, em qualquer situação, é sempre edificar a igreja, é glorificar a Cristo, fazer com que o nome dele seja conhecido, seja exaltado e que outras pessoas também venham ao conhecimento do Pai. O amor, ele é a base, ele é onde começa tudo que nós fazemos. Ele é o elemento que valida tudo aquilo que nós fazemos. Então, qualquer virtude, qualquer dom que nós estejamos utilizando, que nós estejamos trabalhando dentro da igreja, ele precisa, primeiramente, estar baseado, sustentado pelo amor. E uma coisa que eu acho muito interessante da gente pensar sobre principalmente esse texto que a gente está lendo de 1 Coríntios 13, essa importância do amor, é que essa carta foi escrita por Paulo. E Paulo, a gente sabe que nos primeiros capítulos do livro de Atos, Paulo, enquanto Saulo, ele perseguia os cristãos. A gente usa muito aquele texto,
dicotomia, digamos assim, do que acontece em Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E aí em Atos 1:8 que começa uma grande perseguição, mas dependendo do jeito que a sua Bíblia estiver formatada, o primeiro versículo do capítulo 8 é dividido. Ele começa: e Paulo muito se alegrou com a morte de Estevão. O capítulo 7 de Atos, ele termina com Lucas relatando os últimos momentos de Estevão e as últimas palavras de Estevão, que são uma oração a Deus. Senhor, perdoa-os por esse pecado. Que reflete um pouco também do que foi a atitude de Jesus na cruz. E aí o capítulo 8, ele inicia imediatamente. E Saulo concordou plenamente com a morte de Estevão. Então, é esse mesmo homem que no livro de Atos a gente vê ele perseguindo os cristãos, se alegrando e concordando com a morte de um homem de Deus. É o mesmo homem que agora, transformado como um novo homem, tendo conhecido ao Pai, ele fala da importância do amor, que é mais importante do que qualquer outra coisa. E aí a gente vê, nesse texto, a gente leu os primeiros 3 versículos, e a gente já vê aí algumas características, algumas coisas que a gente pode aprender sobre a importância do amor. Vou pedir para que os irmãos permaneçam com suas Bíblias abertas, que a gente vai passear nesses versículos agora, nessa manhã. No primeiro versículo, Paulo lhe diz que o amor é mais importante que o dom de línguas. Versículo 1 do capítulo 13 diz: se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. E aí, se os irmãos repararem, o capítulo, tanto anterior quanto o posterior, tanto o capítulo 12 quanto o capítulo 14 de 1 Coríntios, eles falam de dons. O título na minha Bíblia, que começa o capítulo 12, é dons espirituais, e no 14 é os dons de línguas e de profecia. Então, chega até a ser um pouquinho ilógico se a gente for pensar numa questão de construção de texto, porque ele começou falando de dons, ele parou de falar de dons para falar de amor e continuou falando de dons. A lógica textual seria ele continuar falando desse mesmo assunto, dar continuidade um no outro. Mas aqui a gente percebe a importância de como entrar nesse meio aqui, principalmente no contexto dessa igreja de Corinto, que já estava enfrentando problemas de divisão, falar no meio aqui sobre a importância do amor. O capítulo inteiro é falando sobre amor. Ele termina o capítulo 13 falando: 3 coisas na verdade permanecem: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Então, entre o falar de dons, ele bate aqui nessa tecla. O importante é o amor. Por mais que vocês possam estar cada um servindo de uma forma diferente, por mais que vocês tenham dons diferentes, cada um de vocês sirva de uma forma diferente, o que une, o que faz com que nós caminhemos juntos é o amor. E por isso que ele vem como se fosse um sanduíche aqui. A gente tem o pão de dom espiritual antes e depois, mas a carne do sanduíche, o importante nesse meio aqui é o amor. E aí a gente tem esse contexto de que entre um e outro, entre a fala de dons espirituais, aquilo que a gente tem como a nossa habilidade que a gente usa para servir na casa do Senhor, esse amor que é a base de tudo. E aí uma frase de um pregador chamado Warren Wisby, esse nome é esquisito, mas ele vai falar: os dons espirituais, sem o fruto do Espírito, são brinquedos barulhentos, não ferramentas úteis. Então, se a gente tem o dom espiritual, o dom chamado espiritual, a comunicação criativa, se a gente tem a habilidade com instrumentos, com a voz, se a gente tem a habilidade de pregar, se a gente tem fé, se a gente tem ensino, diversos são os dons espirituais. Se a gente tem todas essas habilidades, a gente está dentro da igreja utilizando essas habilidades em vários âmbitos da igreja, em várias situações, mas nosso coração não está firmemente voltado com o amor, como o motivo pelo qual estamos fazendo, é como o irmão está falando aqui.
são brinquedos barulhentos, não são ferramentas úteis. Porque aquilo que dá base para o que nós fazemos tem que ser sempre o amor. Então, a gente tem que entender que no nosso meio o que a gente precisa não é de pessoas brilhantes, não é de pessoas habilidosas, não é de gente que estudou 50 mil anos sobre qualquer assunto para ter propriedade. O que a igreja precisa é de gente que tem amor no coração, gente que tenha esse instinto verdadeiro. O dom, sem o amor, ele é apenas performance. A gente pode estar aqui falando, cantando, às vezes até fazendo outras coisas que são necessárias ao caminhar da igreja, mas sem amor isso é apenas uma performance. A gente está fazendo um show, mostrando alguma coisa, mas o nosso coração não está verdadeiramente naquilo. Eu falo muito com os meninos de uma lição que me marcou quando a EBD dos jovens ainda era separada dos adolescentes, que você precisa ter um coração generoso antes de agir com generosidade. O seu coração, você precisa primeiramente ser uma pessoa que no seu coração entende a necessidade do porquê você está fazendo aquilo antes de você agir, tomar aquela atitude. O que importa, o que nasce e faz com que as nossas atitudes elas sejam necessárias, elas sejam, meu Deus, estou esquecendo a palavra, mas que elas sejam realmente algo que vai fazer diferença no reino, não é a atitude em si. A atitude em si, ela pode ser feita por qualquer pessoa. O que faz a diferença é quando o nosso coração ele inicia com essa ideia, que o amor ele é verdadeiramente aquilo que nos faz caminhar. O amor ao nosso Deus que nos faz entender que precisamos fazer o trabalho dele. O amor aos nossos irmãos que faz nos entender que nós precisamos servir uns aos outros, carregar as cargas uns dos outros. É isso que faz com que nós possamos ser pessoas verdadeiramente necessárias e sejamos eficientes na propagação do Evangelho. O apóstolo Paulo ele continua no versículo 2 falando que a fé é mais importante do que o conhecimento. O versículo 2 começa: se eu tivesse o dom de profecia, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento. E aí ele termina: mas se não tivesse amor, eu nada seria. Mas o amor ele é mais importante do que o conhecimento. Você pode saber a Bíblia toda decorada, de cima a baixo. Você pode saber todos os contextos em que quaisquer uma das cartas de Paulo foram escritas. Você pode saber o contexto de quem escreveu o Pentateuco, de tudo que estava acontecendo na época dos reis, de todos os profetas menores e maiores. Se você não tiver amor, esse conhecimento ele é inútil. Ele é apenas conhecimento pelo conhecimento, ele não vai gerar mudança. É importante que a palavra de Deus ela não seja para nós apenas algo que a gente sabe na teoria. Ah, não, porque eu sei que Paulo está falando de amor no capítulo 13 da primeira carta dele à igreja de Corinto. Tá, mas o que isso está gerando de diferença na sua vida? O que isso faz de mudança? O que isso faz com que as suas atitudes sejam diferentes? Como que a palavra de Deus está fazendo diferença nas suas atitudes? Como que a palavra de Deus está fazendo com que a sua vida seja relevante no lugar onde você está plantado? No seu trabalho, na sua família, na sua rua, vizinhança, onde quer que você esteja. E aí eu lembro de Eclesiastes quando eu penso nisso. Capítulo 12, versículo 12 em Eclesiastes, o sábio ele vai falar: meu filho, acalma o coração, porque escrever livros nunca tem fim. E se você estuda demais, você vai ficar cansado. E é isso que a gente acha que é refletido nessa ideia de que o conhecimento, eu posso ter todo o conhecimento do mundo, mas sem amor eu nada seria. Porque eu posso me cansar, eu posso me debruçar na palavra de Deus por horas e horas, dedicar todo o tempo que eu tenho para estudar a palavra de Deus, mas se esse estudo sozinho, ele não traz diferença, ele não muda o meu jeito, ele não muda como eu me sinto a partir da dor do meu irmão, se ele não muda o modo como eu estou agindo, de nada ele adianta. Então o amor ele é mais importante do que o conhecimento. E o amor também é mais importante do que a fé. Ainda no capítulo 10 ele continua:
Se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. E aí a fé, ela já é deveras utilizada na palavra de Deus. A gente vê a fé sendo utilizada por Jesus. Ele chama os seus discípulos de homens de pouca fé em algumas instâncias. Ele fala que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você poderá dizer a uma montanha que vai de um lugar para o outro, ela vai. Você poderá dizer às montanhas que se joguem ao mar. Mas se a minha fé, ela é capaz de mover montanhas, mas ela não é capaz de mover o meu coração. Se ela não é capaz de fazer com que eu me aproxime do meu irmão e olhe para o meu irmão com o amor que vem de Deus, ela é inútil. Ela de nada é relevante na minha vida, ela não me adianta de nada. O amor é mais importante do que a fé. É importante sim que tenhamos uma fé que move montanhas, é importante que tenhamos uma fé no nosso Senhor, que cuida de nós nas tribulações. É importante nós sabermos que esse Deus é um Deus poderoso, que Ele sustenta todas as estrelas e planetas, e é o mesmo Deus que segura a minha vida em suas mãos, mas essa fé, ela não é tão importante do que o amor. O amor é aquilo que faz com que nós caminhemos, é aquilo que é necessário. É uma fé que nós confiamos sim no Senhor, mas nós o amamos antes de qualquer coisa. Nós o amamos sim pelo que Ele faz por nós, nós amamos pelos milagres que nós presenciamos na nossa vida, pelos livramentos visíveis e os não visíveis, mas nós o amamos primeiramente porque Ele nos amou primeiro. Então o amor, ele é mais importante do que a fé. O amor também é mais importante do que as boas obras. O versículo 3 diz: se eu desse tudo que tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Então, muitas vezes a gente está aqui, a gente vê, às vezes até diversos emissoras de televisão que fazem muitas, que a gente até pode tentar entender como algo de uma boa obra, mas aquilo é performance, aquilo é sem o amor baseado em Deus, aquilo de nada adianta. Então, às vezes a gente pode estar desse mesmo jeito vazio dentro da igreja, realizando boas obras, esperando que alguém fale: olha como ele tem um coração generoso, olha como aquele irmão tem o amor de Deus no coração. Mas se a gente não tiver verdadeiramente o amor de Deus no coração, o que a gente faz, ele é inútil. Então, coisas que a gente pode fazer aqui, que até podem gerar uma ideia de os irmãos estarem impressionados, eles não vão impressionar o nosso Deus, porque o nosso Deus conhece primeiramente o nosso coração. Então, se Deus está olhando para a gente estar, às vezes, entregando tudo que nós temos para os pobres ou para a obra do Senhor, mas Ele está olhando para o nosso coração, Ele não está vendo que a gente está fazendo aquilo e com alegria, com um objetivo claro, isso não vai mover o coração de Deus. Pode até fazer com que as pessoas ao nosso redor se impressionem, mas o nosso Senhor, Ele conhece aquilo que é verdadeiramente importante. E o mesmo e o contrário também é verdade. Muitas vezes a gente não tem a condição de estar doando tudo que nós temos. E aí eu digo aqui, não apenas de financeiro, mas às vezes a gente não tem condições físicas de estar trabalhando na igreja, naquilo que a gente precisa fazer, N coisas que precisam ser feitas dentro da igreja. E a gente não tem o físico de estar aqui fazendo essas coisas, mas o nosso coração, a gente tem aquele desejo de ajudar. Isso é mais importante do que o fazer em si. O Senhor conhece o teu coração. Então, que a gente possa estar entendendo isso também, que é mais importante que nós tenhamos amor ao nosso Pai do que necessariamente estarmos realizando boas obras. Então, a gente continua caminhando, entendendo que o amor de Deus faz com que nós caminhemos olhando uns para os outros, para as nossas diferenças, que nós somos diferentes. Isso não é
pecado sermos diferentes. A cada um de nós foi dada uma personalidade, a cada um de nós foi dado um dom diferente, a cada um de nós foi dado um jeito de fazer as coisas diferentes. Mas o amor de Deus faz com que isso não seja um contraste nas nossas vidas, com que isso não seja um atrito, algo que faz com que a gente seja peças de um quebra-cabeça que não se encaixam. Muito pelo contrário, ele faz com que as nossas pontas soltas elas sejam amarradas, que aquilo que eu sei fazer, mas Rubem não sabe, a gente consegue caminhar juntos, fazer os dois uma coisa muito legal. Então, o dom que eu tenho não é o mesmo dom que Rubem tem, não é o mesmo dom que Marquinhos tem, não é o mesmo dom que a irmã Clô tem, não é o mesmo dom que a Emiliana tem. Então, cada um de nós temos diferentes atributos, diferentes características, mas com o amor de Deus nós estamos aqui unidos verdadeiramente em unidade. E aí, acho que os irmãos sabem disso, o tema anual da nossa Convenção Batista Brasileira é Somos Um. Eu achei muito legal que isso bateu já com o que é o nosso tema anual da nossa igreja, então a gente teve muitos conteúdos que a gente pode utilizar. Inclusive, a base dessa pregação foi algo que eu escutei lá em Salvador. Então, a gente ouviu lá também essa ideia de que a unidade e a união, elas são coisas diferentes. A gente pode estar caminhando assim em união, assim juntos, mas a gente pode não estar caminhando em unidade, que são coisas diferentes. A unidade faz com que sejamos verdadeiramente uma máquina com engrenagens que trabalham da melhor forma possível para a glorificação do nosso Pai. A gente está fazendo da melhor forma possível porque entendemos aquilo que é importante. Nós olhamos para a palavra de Deus, sabemos aquilo que Deus quer de nós, a gente trabalha dessa forma. A gente pode até aqui estar agindo com união, caminhando uns do lado dos outros, sem estar verdadeiramente caminhando juntos em unidade. E essa diferença é uma diferença que ela é importante a gente estar analisando. Onde que a gente está caminhando só, sim, caminhando o mesmo caminho, mas não juntos de verdade. E aí, se eu não me engano, em João, na oração de Jesus, ele vai falar que eles sejam um como eu sou um contigo, para que as pessoas saibam que nós os enviamos, para que nós enquanto igreja, possamos ser verdadeiramente conhecidos como pessoas que foram enviadas por Deus. Nós precisamos ser um, como o Pai é um com o Filho. E essa necessidade de unidade verdadeiramente, não apenas união, é aquilo que nos move, é aquilo que vai fazer com que a nossa pregação, as nossas atitudes, elas sejam, elas gerem mudança ao nosso redor, elas façam com que outras pessoas também venham ao conhecimento de Cristo. Tem uma música de uma banda chamada Palavra Antiga, chama O Amor que Nos Faz Um, e a letra dela nos diz assim: o fogo ardeu, o anjo falou, mas onde está o amor? Agora se foi, a chuva molhou as palavras que ainda antes o amor me mostrou. Nunca é tarde demais para descobrir o amor que vai além dos meus versos. E parece dizer, é o Senhor quem pergunta: onde está você que diz que me adora, mas não estende a mão? O amor é o que nos faz um. O amor se revela a mim como uma bandeira, verdade e graça, um mandamento e a nossa canção. E aí eu acho que é uma música, eu gosto muito do Palavra Antiga, e essa música acho que traz o que a gente pode entender como amor. Esse verso final aqui: o amor se revela a mim como uma bandeira, verdade e graça, um mandamento e a nossa canção. Tudo que nós fazemos, o que nós cantamos, a nossa canção, a bandeira que nós levantamos quando fazemos qualquer coisa, o motivo de nós estarmos aqui, o mandamento que é maior que todos os outros, é o amor. É aquilo que nos move, é aquilo que nos manda ir, aquilo que nos manda fazer, é a nossa vida em Deus. Ela é baseada primeiramente, antes de qualquer coisa, nesse amor. Então que nós possamos entender isso, que nós possamos buscar em Deus, pedir a Deus, nas áreas da nossa vida em que a gente percebe que talvez ainda não estejamos plenamente prontos para entender esse verdadeiro amor, amor a Deus, amor ao próximo, amor ao meu irmão,
como verdade, que nós possamos pedir a Ele. O nosso Senhor, Ele é um Senhor bom, Ele é um Pai amoroso, Ele nos dá aquilo que nós precisamos, e nós podemos nos achegar a Ele com humildade e pedir: Senhor, me revela aquilo que eu ainda preciso fazer, aquilo que eu ainda preciso mudar, me ajuda a fazer melhor, me revela aquilo que Tu queres de mim e me ajuda cada dia a caminhar. E eu acho que nós precisamos entender isso e primeiramente começar com o amor. A gente falou, estamos recapitulando no PGM dos jovens o que é o fruto do Espírito. E aí a gente lembra da pregação do pastor Gamaliel. A segunda pregação foi sobre o amor. A gente vê no texto de Gálatas 5:22, que ele conhece, mas o fruto do Espírito é isso, amor. E aí, amor, vírgula, e todas as outras coisas. E aí o pastor trouxe uma nova interpretação, que é amor, dois pontos, que é o amor que começa e gera todos os outros. Paciência, longanimidade, domínio próprio, mansidão. Todas essas outras coisas que a gente conhece como fruto do Espírito, elas iniciam primeiramente no amor. Então, que nós possamos entender essa importância do amor que nos faz um amor que nos faz caminhar, o amor que deve ser o sustento de cada um de nós. Amém? Que o Senhor esteja aplicando sua palavra em nossos corações.